E vamos agora com Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, nosso ministro Zanin, aqui sempre presente às sextas. É isso, uma sexta pesada, infelizmente, né, Zanin? Mas acho que dá para a gente respirar um pouquinho juntos aqui. Tudo bom com você? Oi, boa tarde para todo mundo, Thalita. É muito pesado, né? A gente não consegue e nem deve se alienar, né, a toda essa situação, né, que é a dor da humanidade, né, e diz respeito a cada um de nós, independentemente do país em que a gente vive, se a gente está em paz, está em guerra, se você pertence a uma classe social ou outra, isso são crimes contra a humanidade e nenhum de nós pode ficar indiferente, né? Então é um O que momento nos muito cabe é triste isso, e de muita angústia, né? Porque as notícias não são boas e o encaminhamento parece que tende assim a um agravamento da situação, né? E sim. são pessoas humanas que estão sofrendo lá e sendo mortas e é uma Sim. tragédia realmente. É uma tragédia, é isso. O que nos cabe é denunciar e aguardar. A gente também fica nessa expectativa pelo que vai acontecer e, é claro, esperando que as coisas se resolvam, mas não é isso que nos mostram as discussões em relação à faixa de Gaza e à Palestina. Tem uma outra coisa que a gente deveria pensar, né? Que é indecente a utilização pela direita brasileira dessa tragédia humanitária para tentar fustigar seus adversários políticos. Isso é uma coisa assim que o eleitorado deveria punir essas pessoas, assim, não votar em gente que faz isso. Esse é um momento da gente estar acima das divisões, né, e olhar para a humanidade como um todo, e não tentar capitalizar politicamente para os seus interesses. E é isso que a extrema-direita tem feito, inclusive se fortalecendo com Exatamente. esse debate, né? Há uma análise, uma leitura nesse sentido, e é uma pena, é para a gente denunciar essa tragédia toda que acontece. Vamos lá, Zanin, vamos começar com um filme brasileiro estreando nas telas do cinema, que é Meu Nome é Gal. Meu Nome é Gal, que conta a história, claro, de Gal Costa, cantora baiana. A gente perdeu a Gal esse ano, né? Lamentamos a morte, inclusive precoce, né, da Gal, ninguém esperava e de repente a notícia nos chega, mas enfim, agora é uma homenagem a Gal Costa. Então, aliás, Zanin, esse filme foi feito com ela em vida ou foi planejado depois da morte? Acho que foi em vida, né? Foi em vida, tal. As diretoras são duas diretoras mulheres, né? A Dandara Ferreira e a Lô Politi. A Lô Politi, que inclusive nós já nos referimos a ela aqui, porque ela fez um documentário sobre a Dilma. Não sei se você se lembra. Sobre os bastidores do Palácio do Planalto na época do golpe e tal, um documentário muito bom que ela dirigiu. E ela volta agora com essa ficção, né? E elas chegaram a conversar. Eu tive na sessão de imprensa desse filme, depois teve a coletiva com o elenco, e com elas e com parte da equipe técnica também. E elas contaram que elas tinham conversado com a Gal, tal, né? Inclusive que ela tinha dado orientação, ela tinha ouvido a voz da atriz que iria interpretá-la, que é a Sophie Charlotte, né? Ele até elogiou a voz da menina, então, que poderia ser parecido com a dela, né? Eu tô recebendo aqui um aviso que eu falei o errado, era o Alô Política no Palácio da Alvorada, não no Palácio do Planalto. Enfim, desculpa. Desculpa, a correção veio aqui de casa mesmo. Vem ao vivo, é isso, assim que é bom, vem na hora. Eu tenho uma ombudsman aqui em casa. Não deixa passar nada. Mas, enfim, elas estiveram com a Gal, né, e conversaram, pediram orientação para o filme e tal, e elas sentem muito porque a Gal morreu, como você falou, morreu repentinamente, ninguém sabia que ela estava doente, nem sei se ela estava doente ou se uma doença apareceu de repente nela, ela não pôde ver o filme, né? Mas o filme estava em processo, já estava sendo feito, né?
e ela não pôde ver o filme. Naturalmente que, se ela estivesse viva, ela acompanharia todo o lançamento do filme e tal, né? Seria outra coisa. Infelizmente, ela se foi um grande, uma das maiores cantoras do Brasil de todos os tempos, né, na minha opinião, e a morte recente teve uma repercussão muito grande. Talvez isso reverta até, infelizmente, né, em favor do filme, mas aí seria uma coisa boa das pessoas quererem matar a saudade da Gal Costa vendo a trajetória dela através de um filme de ficção. Esse é um filme que não pega não é uma cinebiografia que pega a pessoa desde a infância até a velhice e tal, que aqueles filmes extensos, não. Ele flagra um momento, alguns anos cruciais da vida da Gal Costa, que é quando ela vem, em 1966, ela vem da Bahia para o Sul, né, para o Rio de Janeiro, né, para encontrar com conterrâneos que ela conhecia e que vão abrir caminho para ela, ou seja, os baianos que estavam no Rio de Janeiro, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia, especialmente, né? E ela vai tentar começar a se firmar no meio artístico, né? Após uma série de percalços, ela começa a triunfar, a voz dela é muito boa, tal, e ela começa a se tornar não uma coadjuvante daquele grupo, mas um das integrantes mais importantes como intérprete. Então, segue a Gal entre 1966 e 1971, quando acontece um show emblemático dela, que é o Fatal, né? E nesse período, Thalita, o que é importante também é o seguinte: é um período que é o período de amadurecimento da Gal Costa, quer dizer, a transformação de uma menina tímida que chega da Bahia para um grande centro e se torna uma grande estrela, mas é também um período crucial da história brasileira. Né? Você tem de 1966, você começa, o Brasil está em ditadura militar desde 1964, mas a partir do final da década de 60, meados da década de 60, né, 66, 67, 68, o processo político vai se acirrando, a contestação à ditadura cresce e a ditadura reage com uma força desproporcional também, né? E até o AI-5, quando a ditadura se torna escancarada, todos os direitos humanos são abolidos e o Brasil se transforma realmente numa tragédia em que as pessoas são perseguidas, em que existe tortura, existe nenhuma garantia individual e tal, e atinge o próprio grupo tropicalista direto. O Gilberto Gil e o Caetano Veloso foram presos, ficaram presos durante algum tempo e tiveram que sair do país, foram ameaçados, foram forçados a deixar o país, foram para o exílio para sobreviver, né? Então, isso a conjuntura política, ela está no filme também, inclusive através de inserções documentário mesmo, filmes de época, assim, de gente de passeata, gente sendo espancada na rua, tal. Isso se mistura a esse filme de ficção. Então é bem interessante nesse sentido, de acompanhar não apenas a trajetória de uma grande cantora que nos deixou e que nos deixou muita saudade, né? Mas também esse período em que foi dado a ela fazer o seu amadurecimento, tanto artístico como pessoal, né? É um filme assim muito legal, é um filme, eu tenho uma ou outra restrição a ele, mas eu acho que as qualidades dele são infinitamente superiores às restrições que se possa ter. A Sophie Charlotte está uma gracinha do papel da Gal Costa, não parece muito com a Gal Costa não, mas ela dá conta direitinho do recado, né? E uma outra curiosidade desse filme é que uma das diretoras, a Dandara Ferreira, é também a intérprete da Maria Bethânia. Ela faz o papel da Maria Bethânia no filme. Então é bem legal.
Eu achei que algumas caracterizações da Sophie Charlotte fica parecida. Tem uma cena que ela tá fumando cheia de anéis assim na mão, que me lembrou bastante Gal, mas em outros momentos realmente. Ela é linda, mas ela é bem diferente de Gal Costa, né? Você sabe que existe no meio cinematográfico, existe toda uma discussão sobre isso, né? Se quando você vai... claro, porque eu te confesso o seguinte, eu acompanhei a carreira de todos eles e elas assim, muito de perto. É gente da minha época, né? De jovem. Então, são muito familiares para mim. Caetano Veloso, Gil, Bethânia, Gal Costa, esse pessoal, o Ali Salomão, que é outro personagem que aparece no filme também, é o poeta, letrista, o Ali Salomão, então, são muito familiares. E é difícil para a gente entrar no filme quando você vê pessoas que não são exatamente parecidos com aqueles personagens reais que você admira, que você acompanhou, né? Então você tem um certo tempo, vamos dizer assim, de adaptação ao filme até você conseguir entrar. E tem duas correntes que acham o seguinte: quando você vai retratar um personagem histórico que é muito conhecido, você tem que fazer o ator se aproximar fisicamente dele e do jeito de andar, e do jeito de falar e tudo mais, o mais que puder. Então, é usar todos os recursos de maquiagem, de efeitos especiais e tudo mais, para que ele se torne o mais parecido possível. E tem outras pessoas que dizem que não, isso não é necessário, que você tem um ator, claro que você não vai botar com uma pessoa fisicamente muito diferente e tal, mas que o público tem que ter maturidade para entender que aquilo não é uma transcrição da realidade, não é um documentário sobre a Gal Costa, é uma ficção. Então você tem pessoas interpretando aquelas pessoas reais e você entra como você entra num filme de ficção. Só que esse filme de ficção, na verdade, é baseado em fatos reais e usa atores e atrizes para interpretar personagens reais, muitos dos quais ainda estão aqui entre nós, felizmente. Né? Sim. Quer dizer, o Caetano Veloso é uma figura que aparece todo dia no jornal, na televisão, Gilberto Gil, a mesma coisa, né? Então você está habituado com eles, então fica um pouco difícil assim. Mas eu te confesso que eu tive uma certa dificuldade, mas depois eu entrei no filme. Entrei, curti, a música é muito boa, a Sophie Charlotte às vezes interpreta ela mesma cantando pedaços de música, depois você ouve a voz da Gal Costa e tal. Fazem uma série de intersecção de voz, é um processo que se faz em laboratório mesmo, que acaba dando certo, dando resultado. Você não acha que aquilo é fake, não, você entra naquilo e é interessante. Então é legal. Eu acho que a única coisa que eu acho assim que me deixou um pouco com o pé atrás foi que aquela época política e artística do Brasil foi muito febril. Foi muito febril. Foi uma coisa assim, parecia que você estava sempre adrenalizado o tempo todo e tal. E eu acho que em certas passagens o filme não consegue passar isso, mas ao mesmo tempo eu admito que é muito difícil passar. É muito difícil passar, porque foi uma época muito especial, de muita grandeza. A arte brasileira brilhou como nunca, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vivia sob o tacão de uma ditadura insuportável. Então, você vivia nessa contradição. Né? E contradições, inclusive, dentro das próprias pessoas que combatiam o regime. Você sabe que tinha uma ala que era nacionalista e de confronto mais direto com o regime, e você tinha a ala da contracultura, do desbunde, da droga, da liberação do sexo e comportamental, né? Que era uma outra vertente, né? E as duas às vezes brigavam, não era que se complementavam, não, brigavam, e era uma briga interna dentro da oposição à ditadura. Então você tem toda a complexidade dessa época. É pedir demais que um filme dê conta de toda essa complexidade. Então a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer que, dentro das condições, ele retrata até que bem tanto a vida da Gal como aquele momento histórico do Brasil. Perfeito. É a discussão da guitarra elétrica, né? Vai ter guitarra elétrica ou não na música brasileira? Essa é a discussão. Você sabe que tem uma passeata contra a guitarra elétrica? Exato. Então. Liderada
liderada pela Elis Regina. Ela é isso. E o mais incrível, não sei se você sabe disso, o mais incrível é que o Gilberto Gil foi até, participou dessa passeada e perguntaram, pô, mas por que você que usa guitarra e tudo mais? Ah, não, eu sou amigo da Elis Regina. Eu fui. Muito bom, né? Eu estava lá em apoio, né? Mas eu uso. Muito bom, muito bom. A história da guitarra elétrica hoje é piada pra gente. É claro que foi um debate profundo ali no momento. Nossa, mas profundo, levado muito a sério. Sim, sim. Mas hoje, tá vendo? É isso. Meu nome é Gal, então, pessoal, já nos cinemas. Para quem quiser matar saudades um pouquinho de Gal Costa também.